Olá, te saúdo com a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é falando sobre o vencedor. E vamos ver do que se trata. João capítulo 2, versículo 19, diz assim: Jesus lhes respondeu: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Ellen White vem falando a respeito desse tema e ela diz assim: Cristo era o fundamento e a vida do templo. Os cultos realizados nele simbolizavam o sacrifício do Filho de Deus. O sacerdócio fora estabelecido para representar o caráter mediador e a obra de Cristo. Todo o plano sacrificial era uma representação da morte do Salvador para redimir o mundo. Não haveria eficácia nessas ofertas quando se consumasse o grande acontecimento para o qual haviam apontado por séculos. Claro que vem falando aqui a respeito da morte de Cristo, né? Tudo que representava no templo apontava para Cristo, para o sacrifício que Cristo ia fazer na cruz do Calvário por toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, né? E ela continua dizendo assim: daquele dia em diante, as ofertas sacrificais e o serviço relacionado a elas não tinham significado. Isso é correto, né? Depois da morte de Cristo, tudo no templo ali, aquelas ofertas, as ofertas que ela se refere aqui, os animais, as mortes dos animais, as ofertas cerimoniais, e apontavam para Cristo. Então, a partir desse momento, depois da morte de Cristo, isso não tinha mais valor. E ela continua dizendo assim: quando Cristo foi crucificado, o véu interior do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, significando que o grande sacrifício final fora feito e o sistema de ofertas sacrificais cessara para sempre. Por ocasião da morte do Salvador, as forças das trevas pareciam prevalecer e exultaram em sua vitória. Entretanto, do sepulcro, Jesus saiu como vencedor, despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2,15. Pelo poder de sua morte e ressurreição, tornou-se o ministro do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. Hebreus 8:2. Homens construíram o tabernáculo judaico, homens edificaram o templo. O santuário do céu, porém do qual o terrestre era um símbolo, não foi construído por nenhum arquiteto humano. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. Zacarias 6:12 e 13. E a mensagem do livro de Ellen White está no livro O Desejado de Todas as Nações, página 222, 223, 165 e 166. Em Hebreus 8:1 diz que Cristo ele subiu ao céu e assentou-se ao santuário celeste. Cristo está à direita de Deus, intercedendo por nós e também fazendo o papel do julgamento. Então, e quando Cristo morreu ali na cruz do Calvário, tudo que apontava para todos os sacrifícios animais, as cerimônias ali, foram cumpridas, porque o objetivo era apontar para Cristo. E quando Cristo morreu, tudo isso foi cessado, foi cumprido. Teve ali o seu fim em Cristo, como João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava falando a respeito disso. E Cristo era que tira o pecado de toda a humanidade. E na cruz ele cumpriu isso. Os papéis que faziam a morte dos cordeiros e dos outros animais lá no templo terrestre, no santuário terrestre, e agora em Cristo foi cumprido tudo isso. E aqui tem uma reflexão. Satanás acreditava que sua estratégia para matar Jesus
daria fim ao plano da redenção. O resultado foi o oposto. Como Deus tem usado momentos de sofrimento para trazer ainda mais bênção na sua vida? Reflita, e eu gostaria de terminar fazendo uma oração contigo. Cristo morreu para tirar o pecado da humanidade, de todo aquele que crê nele, né? E você, aceita Cristo como teu Salvador? Aceita o sacrifício de Cristo por ti, para que tu tenha vida eterna, porque foi esse o objetivo, para que tenhamos vida eterna. E se você aceita a Cristo como teu Salvador, eu gostaria de fazer uma oração, terminar fazendo uma oração. Grandioso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por dar Cristo para nos salvar, para morrer em nosso lugar, para nos dar a vida eterna, Senhor Deus. Eu te peço que tu cada dia nos ajude a caminhar de acordo com a tua palavra, seguindo os passos de Cristo, Senhor, para que venhamos a nos preparar para a volta dele, para buscar o seu povo, para subirmos ao céu e vivermos a eternidade contigo. Em nome de Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Graça e paz de Cristo, de Deus, dos altos céus, e até o próximo vídeo.